Ciro Gomes resolveu dar uma entrevista em que não apenas criticava o tom de rancor em relação ao governo Lula, mas como avaliou que Janja poderia atrapalhar as eleições. Se não bastasse, ainda fez mais um aceno ao bolsonarismo com elogios ao Caiado. Deu a louca nos 3%, não é mesmo? Será que esse sempre foi o Ciro Gomes? Ou ele estava fazendo personagem? Ou saiu do personagem? Quem é o Ciro Gomes? Vamos falar agora no Plantão do Meteoro. Ciro Gomes. Deixa eu chamar na tela aqui já a Dai. Dai, seja muito bem-vinda. Aqui está o @ da Dai para vocês seguirem a Dai. Me conta, que entrevista foi essa, Dai? Oi, gente, é exatamente, né? Deu a louca nos 3%, eu só consigo pensar sobre isso, né? O Ciro Gomes, de fato, deu uma entrevista bombástica, foram alguns minutos de entrevista, cerca de 40 minutos, para um canal no YouTube em que ele resolveu falar muito sobre absolutamente tudo. Esse tudo é meio limitado, né? Claro que é limitado porque o Ciro, ele é aquela pessoa ali que ainda tenta se reerguer, né, de uma derrota vergonhosa, é o melhor termo para o Ciro Gomes na última eleição, né? Porque 3% para uma pessoa com a expressão dele, de fato, é muito pouco. E aí o Ciro Gomes, qual foi uma das principais questões, né? O Ciro Gomes, ele fez duras críticas ao governo Lula, como ele já vinha fazendo. Mas o Ciro, ao mesmo tempo, né, há um detalhe, a entrevista é no YouTube My News, e ao mesmo ponto que o Ciro ele ia para aquele ponto de, olha, Bolsonaro é aquela figura que ninguém gosta, que é um energúmeno, que etc e tal, que é, sei lá, bucha de canhão, ele também voltava e ele fazia gentis acenos a alguns bolsonaristas. Ele criticou algumas posturas do Tarcísio, ele criticou algumas outras questões, mas ele elogiou o Caiado, inclusive. E se não fosse, inclusive, o deslize do Eduardo Leite ali, agora, por causa da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza também que ele estava elogiando o Eduardo Leite, né? Porque ele, inclusive, cita esse ponto. Então, foi uma entrevista daquela que você diz assim, o que está acontecendo com o Ciro Gomes? Inclusive, teve essa pergunta também, olha, Ciro, você está muito ácido, você está, de uma certa forma, criticando muito o Lula de tal forma muito agressiva. Ele fala que foi o próprio mercado financeiro e todos os melindres da política que o deixaram assim. Eu acho que o Ciro Gomes está tentando subir ali os 3% dentro do bolsonarismo, porque ele entende também que, né, entre a tal direita e esquerda, a direita, né, aquele centro ali que ainda não assumiu que é bolsonarista, mas que diz que nem é direita nem esquerda, talvez até votaria nele, né? Então, acho que ele está indo muito para essa linha por este motivo. Aí já é uma análise minha, viu? Mas vamos assistir já os primeiros trechos. A gente separou 3 cortes dessa entrevista para a gente ver literalmente o Ciro, que na minha visão passou muita vergonha com algumas análises que ele fez ali, né? E aí o primeiro a gente já consegue identificar que é quando ele fala, né, do jangismo, que é esse ponto aí que ele critica bastante dentro do governo de Lula. Você achar que o tribunal vai manter a cassação, não guarda coerência com o que o tribunal fez com o Lula. O cara estava preso, cassado, não sei o que e tal, se lançou candidato mentindo que era candidato, depois lançou o Haddad para perder, como tinha botado o Michel Temer na vice da Dilma para travar a Dilma. E a turma vota nele, tudo cego. Compreende? Então, o que está acontecendo? Pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo. E pela guerra cultural, sabe, o jangismo agora remoçado e tal, vai perder a eleição o governo. Mas não vai perder em 2026. Vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades brasileiras. Elas não são uma condição sine qua, elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas elas são uma pista nos grandes centros. Então, isso é o que está... Eu hoje vejo o Lula ressuscitando a pior direita brasileira. Por quê? Porque o Bolsonaro era tão imbecil, tão despreparado, tão desqualificado, que não conseguiu nem sequer administrar uma pandemia fazendo o trivial básico. Ele tinha que ser contra a vacina, ele tinha que ser, sabe, fraudar o cartão de vacina. Se ele faz uma bobagemzinha qualquer, sabe, monta um comitê ali, bota um general idiota para ser ministro da saúde, então graças ao falso líder que a direita verdadeira brasileira escolheu, que o Lula voltou, numa eleição quase empate. Agora, se o Bolsonaro ficar fora, a direita não vai cometer esse erro.
Vai escolher CECEP. Por quê? Agora também, pelo Quem lado da... Essa é a minha pergunta. Quem? Então, nesse que aí ele responde algumas coisas, e aí que começa aquela lista de nomes, né, da direita, e aí ele vai dizendo, olha, tipo, a gente não vai deixar de votar no Tarcísio, porque o Tarcísio, por exemplo, que é uma escola militarizada e bota pessoas ali, polícia, para bater em professor e estudante, ou, não é nessa linha, é na linha do, olha, o Tarcísio, ele pegou um avião para ir para lá, para Israel, então isso acaba, para a gente ter uma noção da falta de popularidade, para a gente ter uma noção de que eles não sabem articular bem a política. É nesta linha. Sobre o jangismo, né, a minha questão com o Ciro Gomes é que, assim, Ciro Gomes, ele vem da base de coronelismo daqui do Nordeste. Ciro Gomes não é aquela figura descolada e legal que todo mundo acha. Não é, nunca foi. Ele sempre teve falas bem desconexas com uma realidade progressista, sim, apesar de que eu, por exemplo, também reconheço que o Ciro Gomes é um dos pontos, uma das pessoas mais inteligentes que a gente tem ali no centro-esquerda, à direita, né, do nosso país. Ele é extremamente inteligente, ele é extremamente articulado, mas ele se perdeu há muitos anos já nessa linha. Inclusive, recentemente, ele deu uma entrevista, né, dizendo que a ex-esposa dele, né, que é a Patrícia Pilar, tinha um dos papéis mais importantes ali, dentre a sua política, a sua candidatura, que era o quê? Dormir com ele, sabe? Não é poucas as falas que ele tem nessa linha. Inclusive, recentemente também a bancada, né, de mulheres no Senado também fez uma crítica pelos pontos, né, de críticas que o Ciro Gomes ele teve, porque ele disse que uma senadora era ali uma senadora ligada a assuntos de cama, né, assessora de assuntos de cama, do Camilo. Ele chegou a falar isso, sabe? Então, assim, ele é uma pessoa extremamente machista, eu vou dizer também, que chega ao ponto da misoginia ali. Então, quando a gente tem uma mulher ascendendo na política, por ser companheira e por estar articulando ali também política junto com, né, o seu companheiro ali, a sua base, isso incomoda aquelas pessoas que estão um pouco de fora e que já tem essa linha da misoginia, né? Janja, ela tem uma posição dentro da política que, por exemplo, a Michelle e poucas primeiras damas tiveram, né? A gente sabe, por exemplo, que a companheira de Fernando Henrique Cardoso, que, perdoe-me, não lembro o nome dela agora, mas ela foi um pilar muito importante até para a progressão do Real, para o programa piloto ali de assistência, que depois desenvolveu o Bolsa Família. Ela era uma pessoa muito articulada, mas a Janja hoje ela tem uma expressão na política que eu não lembro na história moderna, nenhuma primeira-dama aqui na América Latina tendo. E isso incomoda, por quê? Porque até no próprio PT já se fala sobre Janja, uma possível candidata aí para 2026, né? Então, tem algumas questões aí por trás dessa crítica do Ciro Gomes. Também pode ser uma dor de cotovelo, mas ele fala sobre alguns outros nomes, né, nessa mesma entrevista. Vamos para outro corte, Lúcio? Bora. Zema. Conte-me outra, né? Conte-me outra. Tá? E o fim da picada. Isso aí, veja, Minas Gerais, é o governador de Minas Gerais. Caiado. Esse cara tem dotes. Mas aí pega carona e vai para Israel. De novo, é um belo de um cara, eu conheço mais de perto, um médico, tem espírito público, é um bom administrador. Esse reacionarismo dele, que é fundador da UDR, já foi candidato a presidente lá atrás e tal, mas esse reacionarismo dele não o impediu de ficar contra as posições malucas e negacionistas do Bolsonaro na pandemia. Ele foi pela vacina, ele foi pelo isolamento social e tal. Só que está numa província também, assim, província não que Goiás não seja um grande estado, é um estado progressista, o centro-oeste brasileiro, o Brasil Central, está meio que na contramão dessa estagnação grave do Brasil. Não a economia urbana, que padece dos mesmos males, mas a economia rural deles é extraordinária. Enfim, mas é um quadro, eu acho que é um quadro. Pela esquerda, veja bem, dá vontade de chorar. Por quê? Porque o Lula não deixa nascer nada perto dele. É uma coisa absurda, ele não deixa nascer nada perto dele. Assim, é encosto de Mandacaru. Nem dá sombra, nem dá encosto. Porque é espinho, expõe, é intriga, é confusão. Então, já ficaram os gaúchos no meio do caminho. O Tasso Genro tinha dotes para ser, já morreu. Olívio Dutra tinha dotes para ser, já morreu. O Jacques Wagner tinha todos os dotes, inclusive o punch político eleitoral, várias eleições vitoriosas.
Ele não deixou eu também, só faltou eu falar isso. Exatamente, eu sinto isso no Ciro, sabe? Eu não acho que seja errado esse pensamento dele de que na esquerda muitas pessoas ficam pelo caminho, inclusive. É um pensamento correto. Mas, ao mesmo ponto ali, né, no final dessa fala, ele até falava, o Suplicy virou piada. Mas eu acho que não só o Suplicy, né, Ciro? Mas quando ele fala do Caiado, por exemplo, ele esquece que o tio de Caiado é uma das pessoas ali que está naquela lista de 91 empresas do Ministério Público ligadas a trabalho escravo. E outras coisas, né? Recentemente, o Caiado, ele fez uma associação ali de MST e organização criminosa e muitas outras coisas que a gente sabe que tem o Ronaldo Caiado. Numa linha bolsonarista que eles chamam ali de bolsonarismo moderado, etc e tal, mas que de moderado não tem nada, porque as práticas são as mesmas. A diferença é só fala, né? Não vai ter aqueles gritinhos, né? Aquela voz mais estridente, nem o cercadinho dos jornalistas gritando, mas o redor demais vai ter a mesma coisa. Escola militar, porrada para quem protestar, né? Falas absurdas, misóginas, machistas, desconexas com a realidade. A dinâmica deles é a mesma coisa, né? E aí a gente digo, vamos para o terceiro corte do Ciro, porque para mim é um outro ponto, assim, que eu digo, gente, não. Eu assisti, tá, os 40 minutos, eu indico para quem tiver com muito cenário para fazer, que tiver estômago, ou até para quem quer se informar, assistir o Ciro Gomes, porque a gente chegou num ponto estratégico aí da entrevista dele, que é nesse momento aí, Lúcio. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E a bajulação cega que a sociedade civil brasileira faz das suas contradições. 53 bilhões de reais de emenda para roubar. Sabe quanto o Bolsonaro liberou? E a gente esculhambava? 30. O Lula passou para quase o dobro. A Codevasf virou um caixa automático, um caixa eletrônico, um ATM machine. Agora o Ministério da Saúde é o novo ATM machine. Doutora Anísia, preste bem atenção. A senhora vai já explicar o inexplicável. Estão correndo o Brasil aí corretores de emenda. Por quê? Porque os mínimos com educação e saúde estão obrigando a receita a subir. Ao invés da gente fazer um projeto para requalificar o SUS, etc., o Lula está entregando tudo para a roubalheira e para o clientelismo à base de 10, 15, 20, 30% de propina. Se isso não for verdade, tudo bem, é rancor meu. Ele reconhece, né? O pessoal aqui do chat super me ajudou já falando no nome da companheira do Fernando Henrique Cardoso, que foi também uma figura muito importante na nossa política, que é a Ruth Cardoso. Sim, muito obrigada, pessoal no chat. E é isso, né? O Ciro, ele assume alguns pontos ali de rancor, de como fala o Barroso, né? Me livre do seu rancor, do seu mal agrado. É muito nessa linha que o Ciro está atuando nos últimos tempos. Mas só que no debate, não sei se vocês lembram, né, naquele fatídico debate de 2022, que o próprio Lula deu uma resposta para ele, né, dizendo assim, Ciro, vem cá, Ciro, vamos assistir, que aí eu acho que o Lula responde toda essa entrevista do Ciro Gomes, Lula já respondeu para ele. E não prestar contas gerou a tragédia do Bolsonaro. Porque se fosse verdade essa montanha de coisas boas, por que o Bolsonaro, essa tragédia que aconteceu com o Brasil, foi eleito depois do PT? Eu estou achando você nervoso. Estou achando você nervoso. Eu vou te dizer uma coisa que você poderia dizer, a bem da verdade, para as pessoas que estão nos ouvindo. A verdade não é crua. Você saiu do governo para ser candidato a deputado federal contra a minha vontade, que queria que você fosse para o BNDES. A segunda verdade é que você viveu, no meu período de governo, nos 8 anos que eu fui presidente, o momento de maior conquista social desse país, a maior inclusão social da história do país, e você sabe disso. Eu não estou pegando um período pequeno. Pronto, acho que esse corte aí, né, essa parte do debate, era bem aquele que a gente podia terminar com o meme do The Office, né? Nessa mesma pegada. Pronto, acabou. Porque o Ciro, ele fez parte do governo. O Ciro, ele é, de certa forma, um aliado da esquerda durante um bom tempo, mas eu tenho questões com o PDT com essa centro-esquerda, né? Para mim, centro-esquerda é direita, uma direita disfarçada, às vezes um pouco mais branda, mas é nessa mesma linha, mesma pegada ali da Tabata, né? Mesmo pensamento.
E o Ciro, ele vai, né, dessa linha de ele compreende que não dá para apoiar 100% o Bolsonaro, mas o bolsonarismo mais moderado, ele surfa porque é interessante para ele ter votos. Mas, ao mesmo ponto, ele bate muito e critica muito Lula por umas questões aí possivelmente pessoais, sabe? E ele vai nessa, sapateando e lançando rancor contra todo mundo que está ali naquele meio, que ele não gosta muito, e naquela pegada do sincerão, que eu não sei até que ponto vai, né? Possivelmente alguns processos ele ainda vai receber, mas como ele disse que o Suplicy é uma figura que virou um meme, discordo, inclusive, eu acho que o meme mesmo está sendo o Ciro, que a gente só fala justamente quando ele traz uma bomba dessa aí, né? Ele está quase um bolsonarista que fala muita asneira para a gente falar dele aqui no Meteoro, né? Não. Toda entrevista do Ciro é mais ou menos essa reação aqui, ó. E o PT, hein? Eu adoro essas reações. E o PT? E o Lula? Pô, Cirão, eu sei que você tá ressentido, amargurado, tristonho. Pô, coloca tua inteligência aí pra propor alguma coisa relativamente construtiva, né? Pô, o Ciro tinha boas ideias, inclusive, durante as últimas eleições, inclusive a anterior, em que o Bolsonaro ganhou. Mas, cara, se perde no personagem quando ele começa a tentar... Ou esse é o personagem real, né? Não sei, aí a gente tem que discutir, mas quando tenta abraçar cada vez mais a extrema-direita para tentar pegar aqueles que só votam contra o Lula. E muito parece que esse era o objetivo na última eleição, né? Eu vou começar a ser um pouco mais extrema, a ter esse personagem caricato de explosão e tal, que ele é assim, convenhamos, né? E fala palavrão e tudo mais, mas ele estava tentando amenizar antes. Mas depois que ele viu que o Bolsonaro funcionava desse jeito, falou, então vou tentar pegar essa galera aí, da galera que só vai votar contra o Lula e não a favor do Bolsonaro. Deu certo? Não. Pois é, Ciro, agora você precisa... Faz um rebrand aí. Obrigado, viu, Dai? Eu que agradeço. E antes de encerrar, eu queria chamar a atenção para você do novo canal aqui do Meteoro. Exatamente. A gente agradece você por ter visto até o final essa notícia. A gente encerra agradecendo, inclusive, por você se informar com a gente. Mas, esse convite é especial. Nesse novo projeto, o Meteoro mistura vídeo ensaio, react, um pouco de TV dos anos 90 para falar de cultura, arte, história e filosofia. Formato novo, mas que olha para as origens do Meteoro. Tem muita gente que fala assim, eu gosto muito dos vídeos antigos do Meteoro, que fazia vídeo ensaio e falava de coisas nostálgicas. Então, agora você pode se inscrever no TV Cringe. Sim, acessa lá, youtube.com/TV Cringe Brasil. Vem aqui, subscribe, ou se tiver em português aí, inscrever-se, né? Clica aqui, pronto, se inscreveu e faz parte da TV Cringe. Conteúdos completíssimos com o Álvaro, com a doutora Ana, com a Sofia, fazendo um trabalho fantástico. Então convido vocês para participar aqui da TV Cringe. Fechou? Um grande abraço. Até a próxima.